algumas, e a gente sabe que não é uma jornada, a princípio, tão fácil assim. Mas antes, eu quero que vocês compartilhem um pouco sobre vocês, sobre o trabalho de vocês, para essa galera que está aqui presente conhecer um pouco mais da Corujinha, da Thay. Como que vocês iniciaram a jornada de vocês dentro desse universo dos games, do universo dos jogos, para depois aí começar a streamar e criar conteúdo? Como você, Corujinha? Oi, gente, eu sou a Coruja Vida Louca, mas todo mundo me chama de Corujinha. Meu nome é Priscila. Priscila, deixa eu aproveitar, amiga, por que Corujinha? Porque é vida louca, né? Que você queria saber. Pode ser o Vida Louca também, porque é uma coruja Vida Louca. Eu falei, meu Deus, ela trai Mardon um nome. Ai, gente. Então, a Paz, inicialmente, começou com uma página de memes. E foi lá em 2012, e tinha uma página que eu era muito fã, só quem é dessa época que vai conhecer lá no Facebook, que era a Coruja Depressão. E ela tinha um humor bem ácido, e na época eu já tinha uma página assim, de casos mais motivacionais. Ela já era grande, ela tinha uns 500 mil seguidores, só que faltava a minha personalidade, sabe? Faltava essa coisa do vida louca mesmo. E aí o vida louca, eu gostava de coruja, eu procurei uma corujinha que fosse mais maluquinha, achei lá uma corujinha branca no Google, não fazia ideia de direitos autorais, direitos de imagem, depois eu tive problema com isso, mas o Vida Louca foi uma brincadeira assim, muito sem maldade. Eu tava indo pro dentista matando chiclete, eu falei, nossa, eu sou muito vida louca. E aí ficou a Coruja Vida Louca, porque eu não queria, já tinha o Chapolin Sincero, que hoje em dia é Sincero Oficial, mas eu queria algo diferente, então eu queria a Coruja Vida Louca. E aí, com o tempo, né, esse ano não, já foi o ano passado, eu comecei a trabalhar com os games, né, fazer um streamer, criei o YouTube, e já não deixa você falar, papai. É que são muitos anos de corujinha, e a Nanda já engatou a pergunta da corujinha, né? E aí, o que eu falo, Nanda, é que como a coruja ela sempre teve a minha personalidade, então eu consegui trazer ela para o meu mundo. Então, teve uma época que eu trabalhava como social media, eu postava meus conteúdos de social media lá. Aí agora que eu vim para o mundo dos games, eu continuei postando lá. E as corujas, né, eu chamo os corujiners, eles abraçaram essa versão gamer, eles me apoiam muito, eu fico muito feliz com isso, então a gente continuou. E a Coruja Vida Louca agora dos games. Maravilhosa. E você, Thay? Como que você começou dentro dos games para depois começar a streamar e criar conteúdo? Comigo foi até um pouco engraçado, porque não começou nos games, mas foi nos games que eu encontrei. Ela lá calou meu coraçãozinho. Eu já criava conteúdo na área da beleza, mas eu via que eu gostava muito da parte da criação de conteúdo, mas parece que meu propósito, meu coração não estava ali. E aí, recentemente, eu montei um setupzinho pra mim, e games foi uma coisa que eu sempre gostei desde criança. E aí eu pensei, eu vou retomar esse hobby. E aí eu pensei, eu vou começar a fazer live para encontrar pessoas que gostam do mesmo que eu. Esse sempre foi o meu propósito, criando conteúdo e conectar com as pessoas. E aí eu comecei a fazer conteúdo e realmente eu encontrei a minha galera. Então tudo fluiu muito naturalmente, fluiu de maneira muito gostosa. E no começo, quando eu criei o user, quando eu reservei o user tutoriais, a ideia é que ele fosse tutoriais de criação de conteúdo num ponto, porque eu sempre gostei muito de ser didática, mas acabou que eu comecei a usar como nickname em todos os jogos, então eu fiz tutoriais em todos os lugares. Que legal, você trabalha com criação de games. Se eu te falar, vou te contar um negócio. Sabe que game que me relaxa é péssimo. Eu jogava mal, CS, gente, não tem noção quando eu relaxo, quando eu vou jogar de terra, eu vou falar pessoas. Só no jogo eu não faço isso na vida real, eu falei de reforçar isso porque é crime, tá? Não façam isso. Mas eu acho relaxante, eu super muito relaxo, assim. E quando eu vou jogar mesmo com os games, é tão calmo que eu me estresso. De tão calmo que é o game, sabe? Eu tô jogando no Island. Meu Deus, é um jogo tão delicioso, mas tem uma hora que eu falei, meu Deus, é muito calmo. Eu pensei, Como que foi que você escolheu esse seu nicho de trabalhar com os games? Eu sempre gostei um pouco de tudo. E aí, quando eu fui para criar conteúdo, eu pensei,
qual game eu vou seguir? Qual nicho eu vou seguir dentro dessa criação? E aí eu percebi que uma coisa que eu sempre gostei muito, e é um espaço que eu queria na internet, é um espaço seguro, para você poder dialogar, para você ter aquele momento tranquilo, relaxante. O trabalho me estressou, tudo me estressou, eu estou saturada, eu vou aqui ligar uma programação para assistir. Eu queria ser esse espaço para as pessoas. Mas é engraçado você falar que, recentemente, eu comecei a jogar Fortnite. E aí, depois de um tempo jogando Fortnite, agora eu entendi por que as pessoas relaxam jogando. Você é minha filha bomba de É muito legal. Ele relaxa você todo dia. Você tá estressada, você pega e enfia um monte de player e fala, acabou. E às vezes você nem precisa ter mira, o importante é atirar, não vai pra onde vai os tiros. Mas como a Ranked é bom acertar os tiros, né, gente? Eu entendo. E pra você, Corujinha? Quais são os jogos que você gosta de streamar, de falar sobre? Então, hoje tipo assim, eu jogo de tudo. Jogo desde sempre, só que eu não sou muito boa de mira. Mas te entendo. Mas eu amo GTA, eu tô na ansiedade pra sair o GTA, e aí a gente vai fazer o paradoxo da coruja, porque tem muito conteúdo de Disney, aí do nada vai ter um GTA. Mas aí eu já comecei teve um dia, esses dias pra trás, que eu comecei a fazer live do Last of Us, porque, sei lá, me relaxa também. Mas eu inicialmente comecei a fazer os vídeos sobre Disney Dreamlight Valley e eu faço as lives, né, sobre Disney, porque é um joguinho que eu tenho hiperfoco já há 3 anos. Se deixar, eu fico o dia inteiro jogando ele. E agora eu brinco que criar conteúdo tá atrapalhando minha jogatina, tá? Porque aí eu fico esperando eu fazer live pra jogar. Antes eu jogava o dia inteiro, aí agora não, eu tenho que fazer live pra jogar. Aí eu tenho que estar arrumada e tal, porque nós mulheres já temos mais essa pressão de estar arrumadinha, né? E tal. Mas inicialmente eu escolhi o Disney porque ele já era meu lugar de conforto. Então eu falei, eu vou começar nessa área. O YouTube era uma terra nova para mim, apesar de eu ter trabalhado como social media nas redes sociais, o YouTube eu não conhecia nada. Então era totalmente iniciante ali. E aí eu fui jogando Disney, fui melhorando. Aí eu comecei a ir nos eventos, entrevistei algumas pessoas. A primeira entrevistada minha foi a Ananda. A gente falou tão fofinho, falei, nossa, a gente quase chorou juntas. Eu tava tremendo mais que Vara Verde. E eu falei assim, eu quero entrevistar alguém. Eu cheguei a Ananda, eu nunca entrevistei ninguém. Eu tô morrendo de nervosa, eu posso te entrevistar? Aí eu falei assim, não, bora fazer sim. E foi uma mini aula rapidinha ali. Foi muito bom. E aí eu tenho tentado mesclar isso, né? Os streamers de jogos. Eu quero começar a falar sobre notícias, falar um pouquinho sobre jogos, mas também eu vou nos eventos, faço um blog, entrevisto algumas pessoas, então eu tenho tentado mesclar esses conteúdos. Também um review, um produto, né? Sensacional, gente. Só vou fazer um parênteses aqui que acabaram de mandar mensagem pedindo aqui para avisar vocês. Tá aqui o sushi, temos sushi ali, um sushi bem exclusivo do Animejinho. Tá localizado ali ao lado dos freezers dos refrigerantes da Coca-Cola. Então, atenção, viu, gente? Temos um sushi bem enfim, no Animejinho, exclusivo do evento, ao lado dos freezers dos refrigerantes Coca-Cola. Então, se você gosta de sushi, aproveite, né, gente? Por falar em sushi, a gente vê muito isso em jogo. E eu adoro ver essas comidinhas de jogo, que aí eu quero comer. Sabe o que eu pedi? Eu comprei um livro de receita, meu conteúdo aí. Se vai dar certo ou não, não sei. Mas eles são convidados para experimentar. Adoro. Inclusive, a Thay ganhou um livro de receitas do Stardew Valley. Eu tô doida pra saber das receitas. Mas já fez alguma, Thay? Ainda não fiz nenhuma receita, mas sabe o que eu realmente quero? Pamonha nos jogos, eu quero receita de pamonha. A gente joga esses joguinhos relaxantes, vai na fazendinha, colhe milho, não tem o quê? Não tem pamonha. Mas dá onde a gente vê muita pamonha, viu, gente? Eu vou anunciar, a gente tem vários jogos indies daqui de Goiânia. Temos ali a Game Go, que tá ali no andar de baixo, XP Education também, que mostra vários jogos do Cerrado, e aí eles colocam a pamonha. Nada melhor do que ter pessoas que representam, né, o nosso estado, o nosso cenário, pra trazer essa pamonha. Mas vale a pena pensar no Stardew Valley com uma pamonha lá. De novo, sal, tá? Exato.
De sal. Sal e pimenta. E você, Corujinha? Então, no Disney, né? Ele é um joguinho que eu jogo, ele é meio estilo fazendinha também. Tem pamonha? Não tem pamonha. Mas também tem tem que cozinhar, tem que fazer as comidinhas lá, preferidas dos personagens, pra dar de presente e tal. Quem sabe um dia chega a pamonha, né? Quem sabe se eu chegar, se a Disney ficar sabendo que eu existo, que ela ainda não sabe, eu marco ela insistentemente nos meus posts. Porque eu sou brasileira, eu não preciso. E não tem que existir, porque é assim que a gente alavanca, que vão todo mundo marcar lá Disney. Dá um joguinho, sorte. Quem sou eu? E aí, se eu chegar lá, eu vou falar, gente, coloca pamonha aí, né? Tem que ter, tem a pamonhinha, né? Coloca uma árvore de piqui lá também, apesar que eu não gosto de piqui não, a polêmica. Eu gosto de piqui. Eu gosto de piqui, eu gosto de pamonha de tudo que é jeito, mas a minha favorita é pamonha de doce pra gerar polêmica, né? A gente é gratuita não. Mas sobre as plataformas de streams, a gente sabe que é desafiador começar a streamar, que o primeiro desânimo ali, a primeira barreira é nossa, meu Deus, não vai ter ninguém pra me assistir, mas a gente sabe que é o trabalho de formiguinha. Você tem que fazer todos os dias ali, não é isso, meninas? Como que é esse começo? Como foi o começo que voltei para outros que estarem mais estabilizados, estáveis dentro do cenário? Então, eu foco muito as minhas lives no YouTube, porque eu ainda quero monetizar ele, ainda não monetizei, então eu prefiro não fazer multi-stream. Eu quero centralizar as pessoas ali. E eu tenho tido muito apoio dos meus amigos, assim, eu falo pra eles, gente, se vocês não puderem assistir, só entra aí, só fica com a live aberta que você vai estar me ajudando, porque eu tenho que conseguir as horas e tudo. Não tenho vergonha de falar, de pedir, gente, me segue, se inscrevam. Inclusive, galera, se inscrevam no meu canal, Coruja Vida Louca Games, no YouTube. E aí, assim, de início, as minhas primeiras lives, eu tava bem preocupada, eu tinha medo de chegar alguém falando que, esse menino é ruim. E aí eu coloquei lá só para inscritos poderem comentar. Aí com o tempo eu fui, tirei, eu já tô mais tranquila, né? Consigo abrir uma live tranquila e sempre tem as amigas que entram, nem que seja um pouquinho, comenta, fala, tô aqui. Mas eu acho que mesmo quem já tem experiência, né, Thay? Às vezes bate um nervoso, tem dia que a gente tá aquela síndrome do impostor, às vezes a gente tá com medo antes. Mas na hora que a gente abre a live, aí tem os amigos lá assistindo e a coisa flui. Uma coisa que a Fê sempre diz, e eu amo, e ela sabe que a minha frase favorita dela é o super diferenciante. Eu amo essa frase da Fê, eu amo de coração. E uma das dicas que eu sempre dei, e aí eu pensei, agora sou eu, agora é a minha vez de aplicar a minha própria dica, que é, na hora de fazer live, eu penso que realmente a gente não tem audiência, e supondo que você, não tem nenhum amigo disponível naquele horário para entrar no chat para falar comigo, dê as vozes da sua cabeça. E quando a gente está jogando, a gente sempre pensa em uma coisa, verbaliza isso, acha um treco engraçado, dá risada mesmo. Porque às vezes a gente pensa que não, a gente não tem consciência de quem está passando ali assistindo, mas se a gente fica só caladinho, pensando, às vezes a pessoa entra e aí não vê o nosso potencial e sai. Aí eu ficava, eu vou dar as vozes da minha cabeça mesmo, vou deixar os meus pensamentos em voz alta, porque se não tiver ninguém aqui, eu vou postar depois o corte no YouTube, aí no YouTube alguém vem e me acha, fala, essa doida que eu gostei dela, eu vou seguir ela, aí já segue a doida também, já comenta a coisa da doida, e eu não tenho possibilidade. Então é uma dica que eu gosto de dar. Isso aí realmente funciona, porque é uma coisa que eu sempre falo. Sempre use qualquer rede social, qualquer plataforma que você utilize, como se fosse sempre, todos os dias, uma grande audiência. Não importa o número que está ali, você sempre tem que agir todos os dias como se tivesse uma multidão. Por que faz a diferença depois? Eu tenho seguido essa dica da Thay, né? Às vezes eu entro, aí eu olho lá e falo, tem 3 pessoas me assistindo, né? Eu mesma estou online, minha mãe e meu marido, mas pra mim tá ótimo, são as pessoas mais importantes da minha vida. Aí, quando eu olho lá, já tem 10 pessoas me assistindo, 15, eu fico, meu Deus do céu, tem 15 pessoas me assistindo. E assim, tá? Você preocupa, meu Deus, será que eu sou palavrão agora ou não? Não, você sabe que no início, eu achava que o meu canal não estava indo tanto pra frente, porque como eu fazia o conteúdo só de Disney, eu queria falar sempre certinho, eu não queria falar palavrão, eu queria fazer um conteúdo fácil para criança. E não estava fluindo. Quando eu peguei a personalidade da Corujinha, a Coruja Vida Louca, e comecei a falar, meu Deus do céu, esse caralho, esse trem não tá dando certo, e ficava errado mesmo,
esquecer as palavras. E eu viro para as pessoas e falo, gente, não sou boa com as palavras, eu esqueço as palavras mesmo. Eu não lembro o nome desse personagem aqui, mas eu vou ali falar com ele. E parece que as pessoas vão criando identificação com essa imperfeição. Quando é muito perfeito, eu acho que meio que fica inatingível. E quando a gente mostra, a minha memória não é boa, eu não sou boa com palavras, eu minha dicção, eu erro as palavras, as pessoas se identificam e acabam seguindo. É uma coisa que eu faço, que a minha meta de 2026, meninas, é ser constante em lives. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de ser constante, porque eu brinco que eu tenho vários CNPJ na vida, né? Ou seja, vários trabalhos. Tipo, várias profissões. Tu vai pro tudo, todo mundo olha Cris, né? A gente tem que pagar boleto, né? A gente trabalha pra pagar boleto. Eu vou falar profissões que é mais bonito, né? Mais Disney Valley, né? Mais bonitinho, assim. Só que a gente sabe que uma das coisas que faz pra crescer dentro das plataformas de streams é um pouco de constância. Como que vocês conseguem manter a constância? Eu tenho meu final de semana de game com os amigos. Antes era um dia da semana, agora é meu final de semana. Porque pra reunir a galera, é só os dias na causa. Só tem um jogo que eu preciso de gente pra jogar, que é jogo de terror. Que sozinha, eu só jogo escutando música de Jesus. Porque dá medo, sabe? Uma questão minha. Só que é muito difícil manter essa constância, sabe? Como vocês conseguem manter esse trabalho, essa constância, esses passos que a gente fala que no começo é de formiguinha, mas que depois, né, você já tem aí várias formigas a gente assistindo. Ai, que bonito, formiga assistindo bem conseguindo. Eu sou a maluca das planilhas, mas eu sei que planilha, às vezes, querer se organizar nas minúcias não é tão identificável. Mas uma dica que ela sempre foi muito boa pra mim, que eu já vi várias outras pessoas que queriam conteúdar, é que muitas vezes a gente pensa que constância é postar todos os dias ou a cada 3 dias. E constância, na realidade, é a programação que a sua audiência já te espera. Então, se você pode começar uma vez a cada 15 dias, uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, eu vou estar fazendo live. Se você conseguir cumprir com essa agenda, a audiência já vai estar nessa expectativa. Aos poucos também a gente já vai estar organizando as nossas outras programações em torno disso. Eu tinha uma amiga que ela começou a streamar só meia hora. Ela entrava, fazia meia horinha de live. Me identifico com essa. Me identifico. Quando ela abre live é 30 minutos, 1 hora. Ela fazia meia horinha, e depois ela foi para 1 hora, aí depois ela foi vendo, ela foi testando horários diferentes, porque a princípio também era no teste. E aí com o tempo, mesmo com faculdade, TCC, tudo isso, ela encaixava o momentinho na agenda dela, todos os dias a audiência já esperava ela naquele momento. Então eu vejo que constância é muito sobre isso. É sobre você definir aquele horário e você cumprir, não importa o intervalo de tempo. E aí, aos poucos, você vai pegando jeito, que vai aumentando a programação, até que a plataforma vai dando retorno, e isso também já vira uma maneira fixa de monetização. Aí você vai trabalhando aos pouquinhos mais dias fixos na semana, trabalhando a programação, mas eu acho que se pressionar no começo a fazer todos os dias, acaba levando a gente a um ciclo de procrastinação. Porque você se cobra para começar, não começa perfeito, não está perfeito, não vou começar, então não fica perfeito. E aí uma coisa vai dependendo muito da outra, isso vira uma estagnação. Então, entra de novo a frase da frente, se permitir e ser iniciante, porque a gente está sempre sendo iniciante de alguma coisa. Eu, assim, por enquanto, a minha constância é sempre na quarta-feira, que é o dia que a Disney atualiza lá as recompensas e tal. É um dia que eu consigo ser constante. Mas, assim, eu tenho me permitido ser iniciante e trabalhado em mim, assim, as minhas limitações. Então, assim, recentemente eu tive diagnóstico de autismo nível 1 e o TDAH já tratava antes. Então, assim, eu faço uma live, depois eu fico extremamente cansada. Por melhor que seja o jogo, por melhor que sejam os amigos participando, eu fico extremamente exausta depois. Então, tem que ser um dia que eu me programo para fazer tudo que eu tenho que fazer antes. E aí, porque eu sei que depois da live eu vou estar totalmente exausta e não vou conseguir fazer nada para não me cobrar. Mas eu quero aumentar a quantidade de lives. Eu já comecei a fazer algumas 2 lives na semana, mas na quarta é certeira. Mas eu quero fazer mais lives, né? E sempre assim, como é que eu falo assim? Me respeitando, minhas limitações, né? Me conhecendo e pra levar também o melhor pra galera. Porque já teve vez de eu entrar só por obrigação e eu tá chata e eu falar, não, gente, foi antes da Campus Party, inclusive, eu tava muito ansiosa, eu falei, gente, eu tô muito ansiosa, eu não tô conseguindo entregar o melhor de mim, então eu vou sair da live.
Entendo. Eu também, quando eu entro pra fazer live, eu sempre tento entregar o meu melhor, mas a habilidade sempre falta. É incrível a minha falta de habilidade pra jogar em qualquer jogo, mas eu amo jogar, né? E o fato de vocês serem mencionados sobre mostrar as nossas imperfeições é exatamente isso que conecta com o público. Não é porque a gente trabalha com games, com esportes eletrônicos, quer dizer que a gente vai ter habilidade de um profissional de jogo. Não, a gente bota a nossa experiência real de um player que está ali jogando. Eu acredito que é isso que conecta com as pessoas, né? A gente vê grandes streamers, exatamente isso, né? Eles passam por vários desafios e falando cada coisa. Você fala, cara, eu também não sei o nome desse personagem, eu também não me lembro. Eu também não me lembro do jogo anterior que eu joguei há 10 minutos atrás. Isso acontece muito, não é mesmo? Sim, e eu acho que as pessoas não têm que ir. Por exemplo, quando eu fui começar, meu marido ele me apoiava muito. Ele falava, você podia criar um canal no YouTube. E eu falava, gente, eu não sou pro player, eu vou passar vergonha e tal. Mas eu acho que não tem que ter vergonha. Às vezes tem muita coisa que às vezes eu não acho, e aí eu vou e falo para as pessoas, ó, isso aqui eu vi no canal do fulano de tal, que já postou essa dica. Acho que não tem que ter vergonha de, não achei, eu vou pesquisar e tá tudo bem, até porque eu quero que as pessoas pesquisem no meu canal também, e a dar os créditos, né? E é isso, seguir a vida. Por vocês serem mulheres, a gente sabe também do que acontece de nós mulheres dentro do cenário majoritariamente masculinizado, principalmente nos cenários de games, esporte eletrônico, YouTube, criação de conteúdo, principalmente nos streams. Como foi pra vocês? Vocês já passaram por alguma situação, ou conhecem outras mulheres que já passaram por algumas outras situações, que a gente sabe que o hate é o que desanima de continuar o processo, de continuar a jornada, porque o início não é fácil, ele precisa ser persistente para se manter, para colher esses frutos, mas é necessário também, às vezes, apoio, suporte, porque nem todo mundo tem o privilégio de ter apoio e suporte. Acaba com apoio e suporte são aquelas pessoas que estão assistindo a sua própria live. Já aconteceu com vocês alguma situação de machismo, alguma situação parecida com vocês, ou com mulheres que vocês conhecem, que vocês podem compartilhar aqui com a gente? Eu já passei algumas pequenas situações, só que até o presente momento, eu sou uma pessoa que eu libero o bloqueio muito fácil. Eu ligo um negócio e falo, não é verdade, eu não me relaciono com isso, eu bloqueio. Mas acaba que eu presencio muitas situações, porque além da criação de conteúdo, eu trabalho em uma agência que conecta influências com marcas, exatamente no nicho de tech e games. E frequentemente eu vejo mulheres passar por esse tipo de situação. A mais recente foi uma moça que ela estava fazendo um vídeo muito empolgada sobre Elden Ring. E veio uma pessoa criticar a pronúncia dela. Tipo, todo o resto estava perfeito. Aí pensou, o que eu posso fazer para enganar essa garota aqui? Não vou falar a pronúncia dela. E eu percebo que isso é muito constante, que a gente precisa sempre se provar como todo. Para você ter um exemplo, antes de iniciar as lives, eu fiquei 6 meses programando a minha identidade visual, estudando a fundo tudo, fazendo a bio, fazendo tudo, porque eu sinto que no mínimo ponto que eu falhar, isso vai ser brecha para pegar no pé. Enquanto isso, enquanto eu estou prospectando, eu vejo que do outro lado, e isso não é uma crítica aos meninos, há uma despreocupação do lado deles. Eu tô aqui pra curtir, eu vou fazer, não tem painel, não tem nada, tudo bem, a vida é muito doida, eu vou curtir. Enquanto que a gente parece que não pode se permitir ter essa mesma despreocupação, porque isso quando a gente tem uma cobrança muito grande. E eu percebo isso, é um padrão, todas as mulheres que eu entro, tá tudo muito perfeito, muito configurado. É aquela pressão coletiva do a gente não pode errar. Acho que isso vale muito de qualquer trabalho e tudo aquilo que a gente realiza, né? A gente tem que estar 10 vezes à frente e saber 10 vezes a mais. E qualquer mínimo de erro que a gente considera como erro, a gente vai levar ao hate ou sermos demitidos. Diferente realmente do cenário masculino, que eles levam as coisas muito mais na boa. Isso é um fato, isso é um mundo patriarcal que existe e a gente está aí lutando para quebrar essas barreiras para que haja uma equidade de gênero maior. Eu não passei por isso, né? Já vi outras pessoas passando, eu não passei. Inclusive, eu tive muito apoio dos meus amigos do League Games, do Anderson, que é meu amigo há muitos anos. Mas eu vejo hoje na internet, e às vezes nem é hate, tipo assim, a pessoa realmente acha aquela pessoa ruim. Ela quer, não é nem o clickbait que fala, é o hate bait, né? O pessoal tá fazendo muito isso, hate bait, porque aí as pessoas começam a responder e ela tem o engajamento que ela quer. Então, eu tenho visto muito isso. Às vezes, hoje em dia, eu tenho até preguiça de comentar, por exemplo, portais de notícia no Instagram, porque sempre tem alguém que discorda de você e a pessoa não faz respeito de discordar na casa dela. Ela tem que ir lá e falar que você vai errado, por isso.
Então, assim, eu prefiro não comentar, eu tenho minhas opiniões. Quando eu tenho alguma coisa que eu quero realmente dividir com as pessoas, eu compartilho nos meus stories e escrevo lá, e é isso. Mas, graças a Deus, no meu conteúdo não teve nenhum tipo de ataque, só apoio. E eu vejo, eu falo muito disso também, como a nossa área dos games tem mulheres se apoiando, igual a Thay me apoia muito. Você, desde o primeiro dia que eu te conheci, gente, a Ananda, eu já me inspirava nela. Aí o primeiro dia que eu conheci ela, gente do céu, que amor. Eu falei, bora fazer conteúdo, bora gravar, bora. Daqui a 20 eventos, vamos assim. A Ananda tá aberta a ajudar, né, a ensinar também. Você pergunta alguma coisa, ela fala. E eu vejo isso com outras meninas também. E não é assim em todas as áreas, infelizmente. Na nossa área eu vejo que a gente se apoia muito. Tem muita necessário, né, ter essa comunidade, ter esse apoio pra gente fortalecer, né? Porque essa rivalidade que existe, a gente sabe que é uma construção que existe desde que o mundo é mundo, aí a gente já parte de outra coisa. Inclusive, a Thay, eu conheci ela, o Instagram me sugeriu o Instagram dela, e aí eu segui ela, mandei mensagem pra ela, falei, nossa, você é de Goiânia, tá? Foi um dia antes do Go Game. Aí eu falei, você vai no Go Game? Ela falou, amanhã. Eu falei, então amanhã a gente se vê lá. Aí eu achei ela lá. A gente descobriu que moramos na mesma rua, um quarteirão. Tira, gente. Da mesma rua. Não, eu fiquei indignada. Isso é o destino. A gente já trabalhamos no mesmo lugar. Eu já no mesmo lugar porque o ódio une pessoas. Sim, odiamos no mesmo lugar. Gente, eu falo sincera, assim funciona. A gente conversando e ela falou assim, dependendo de onde você mora, eu posso te dar uma carona de volta pra casa. Eu falei, eu vou te mostrar onde é. Todas as vezes que eu tento explicar, ninguém sabe. Aí eu fui dando um zoom e ela foi fazendo assim. Aí eu falei, eu moro aqui. Aí ela, que legal, ela apontou na quadra do lado e falou, eu moro aqui 10 anos que eu moro lá. E a gente só foi descobrir. Ou seja, vocês não saem na rua, né, menina? Não brincaram em infância na rua. Gente, é muito gamer. Agora vocês estão saindo mais. E por falar dessa questão da comunidade, é necessário, então, para ter um movimento feminino, não só das mulheres, mas unir todo mundo mesmo, independente do gênero, para criar mais conteúdos, investir mais nas plataformas de streaming, ter esse apoio, ter essa ajuda, é necessário para ajudar, para quem está começando? Na terapia, quando a gente fala assim, a gente tem rede de apoio para tudo. Uma rede de apoio no trabalho, uma rede de apoio na família. E eu vejo que no mundo da criação de conteúdo não é diferente. Felizmente, nós temos hoje várias comunidades. Eu poderia citar, por exemplo, daqui de Goiânia, a GameGo, ela tem só o encontro de mulheres que se apoiam. A Chama de Atarte também vai fazer parte da palestra Ação do Todas Tech, que também tem uma comunidade muito grande para abraçar mulheres. Eu e a Pri fazemos parte do Control Elas, que também é uma comunidade para streamers mulheres. Inclusive, dentro do Control, a gente também já passou uma situação que, enquanto a menina estava ouvindo, o cara estava atacando o hate, constrangendo ela, já foi correndo lá no chat, falei, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, tá? Minha amiga fazendo stream lá, tá ela sozinha, só eu e um cara muito chato no chat, tentando desmoralizar ela. Veio um banco só de mulher, amiga, sua live sobre esse jogo, me conta um pouco mais, e a gente veio falando vários assuntos aleatórios, e o cara, ó, ficou sozinho. Então, sim, é muito importante. É muito legal esse apoio, esse incentivo pra gente não desistir. Quando alguém fala qualquer coisa pra gente, vai lavar a louça, eu falei, bom, você final, menina, não tem como lavar, tem lava louça. Não vai rolar, amigo. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ela lava louça, lava, eu trabalho, eu tenho dinheiro, eu comprei uma lava-louça, lava-louça, lava, pode ficar tranquilo. A gente acaba que aprende a entrar na pilha. Eu não quero na pilha, eu sempre faço piada. Eu falo assim, cara, isso aqui vai dar corte, isso aqui vai dar views. A cabeça, já pensando, fazendo de novo limonada, e do nada já tô pensando, vou fazer isso aqui, não vou fazendo nada, fazer o corte disso aqui. Mas meninas, mas se vocês pudessem, por exemplo, falar pra alguém que deseja entrar na plataforma, o que não deve fazer, que vai na contramão do sucesso e das coisas darem certo. Eu acho que é não esperar a perfeição, primeiro, para começar, se permitir ser iniciante, que eu falo, se permitir começar, se permitir errar, mas ter a humildade de pegar dicas de outras pessoas, igual eu constantemente ainda. Eu olho outros youtubers de outras áreas até de games e me espelho neles. Eu falo, esse corte aqui é legal, essa transição é legal, dá pra fazer no meu vídeo.
mas não esperar a perfeição. Igual a Thay falou, ela ficou 6 meses querendo fazer a overlay perfeita. Eu, antes de fazer minha primeira live, eu tinha o exemplo da Thay, ela tinha me passado a overlay dela pra eu ver, pra eu me basear, e eu enrolando, eu falava, gente, como é que eu vou fazer isso? E de repente eu só abri uma live e fui. E foi muito bom, e eu ainda não tenho nenhum overlay, mas as minhas lives são muito legais, vale a pena assistir. Aí esses dias eu falei, será que eu faço uma live lá no PlayStation 5? Eu nunca tinha aberto uma live lá no console, fiz também, não sei se ficou boa, mas fiz. Eu acho que é começar, é botar a cara e aos pouquinhos ir melhorando. E se usar como a régua, não querer falar assim, eu sou pior que fulano. Não, hoje eu sou melhor do que eu era ontem. E aí eu tô fazendo isso. Claro, né? Tentar não postar coisas polêmicas, não se envolver em polêmica. Eu acho que isso aí é o ideal. Porque tem gente que gosta muito de viralizar na internet com polêmicas. Eu não acho isso aí bacana. Eu acho que se eu fosse dar duas dicas essa. Se permitir ser iniciante, não procurar perfeição e não se envolver em polêmicas, deixar pra lá. Muito relevante isso que a Pri disse, e agregando as palavras dela, eu acho que tem muito a ver com gerenciamento de crise e autenticidade. Sim, se permita ser você mesmo. É um lugar onde as pessoas elas estão procurando pessoas reais para se conectar. Elas não querem mais uma imagem de uma pessoa, de um personagem, nada disso. Elas só querem você, elas querem mais uma pessoa para elas sentirem aquela sensação de nossa, quando eu assisto o vídeo dela, eu sinto que eu sou tipo amiga dela. Eu tenho essa sensação de amizade. E um outro ponto também é realmente pesquisar sobre gerenciamento de crise, porque uma coisa também é a gente se permitir ser a gente, mas vamos supor que você tem uma personalidade um pouco explosiva, talvez não é interessante discutir com uma pessoa que ela não agrega, ela não traz peso ao conteúdo. Com o passar de tempo, estudando gerenciamento de crise, a gente aprende a separar o que é crítica construtiva, o que é uma pessoa que ama o seu conteúdo e está te dando um toque para você melhorar, e o que é uma pessoa que você dá moral para ela só seria dar pau para maluco dançar. A gente não quer dar pau para maluco dançar. É verdade, o segredo é não dar pau para maluco, né? Eles falam que o mundo tá cheio, viu, meninas? E se fosse para vocês viverem dentro de um jogo, é não vale Disney Allen. Eu vou tirar o Disney não. Eu consegui, não o último que você jogou, mas se vocês pudessem viver dentro de um jogo que vocês já jogaram ou que vocês conhecem pro resto da vida. Pro resto da vida, você vai ver dentro de um jogo pro resto da vida. Que jogo seria? Eu tô até preocupada com a ecologia, então da Last of Us. Eu falei assim, amiga, não. Primeiro que veio na minha cabeça por Last of Us. Eu fiquei preocupada, porque você tá jogando ele por último e é o primeiro que vem na mente, né? O último jogo que a gente jogou. GTA também eu acho muito. Você acha? Se não viver o modo história, você só viver random, pra lá o povo, assim. Não, eu joguei o modo história. Mas eu acho que eu viveria no Forza, algum Forza Horizon. Eu gosto muito de dirigir no Forza Horizon. Eu não lembro agora qual que foi o meu preferido, eu joguei todos, mas eu acho que eu viveria um deles, assim, dirigindo aqueles carrões chiquérrimos. Acho que seria isso. Eu ia brincar com um pose, né? Que um que não é pose que eu jogo é o Fortnite, mas baseado nas minhas telas, eu seria primeiro a morrer. Então, vamos voltar pro pose então, tá? Qual jogo, tá? Você morar. Eu acredito que um seria meio termo, seria o Palha, porque aí no Palha eu poderia explorar várias coisas, eu teria várias missões, não seria só tranquilidade, eu teria que escalar, eu teria que ir atrás de vários recursos, eu poderia fazer novas amizades, me conectar com outras pessoas além do NPC, então assim, acho que seria o Palha, ele seria o equilíbrio. Nossa, eu acho que eu tenho capacidade de sobreviver, né? Eu juro, talvez os personagens morram. Mas eu acho que eu ia arriscar um Horizon Forbidden West, acho que eu ia ver um jogo assim pra ver uma aventura. Mas eu tenho certeza que eu não ia passar das primeiras 24 horas. Absoluta. Eu fui meio boba, né? Você falou que não podia ser o Disney de Night Valley, mas eu podia falar outro da Disney, né? Pra eu viver num castelo. Ai, tipo, tantos da Disney. Eu não viver como princesa. Mas quando eu pensar, tô cansada já, sabe? Acho que eu quero ver uma princesa agora. Eu baixei esses dias um jogo que, inclusive, galera, a dica tá gratuito lá no PlayStation, que é o Disney Rebrushed. É meio que um castelo, assim, de terror, mas é muito bonitinho, adorei. Olha, eu vou baixar
E eu vou jogar, e eu vou dedicar a live do Disney a você, Corujinha. Porque minha filha fica vendo lá o Disney e eu falo, não. Vou ter que baixar o Disney pra ela jogar, gente. Eu vou jogar junto com Fala ela. pra ela assistir minhas lives, eu prometo. Vou colocar ela assistir. Não, ela convive comigo, mas 4 playlists de casa, gente. É uma novela, assim, é uma novela, meninas. E pra gente estar aqui finalizando aqui o nosso bate-papo, quais são as redes sociais de vocês pra galera seguir, apoiar, movimentar a comunidade que a gente viu aqui, que é fundamental esse movimento, esse apoio, esse suporte. E pra nós movimentando, principalmente lá, comentar a Disney, sabe? Gente, nas redes sociais é só Coruja Vida Louca, com K, L-O-K-A, louca. Pode me chamar lá, me manda mensagem falando que vocês me viram aqui, que eu vou amar, vou seguir vocês de volta. E no YouTube é Coruja Vida Louca Games. Me sigam, por favor, que eu quero monetizar. Vamos seguir lá, gente. Coruja Vida Louca Games. Louca com K. Louca com K, gente. Eu sou a Thay Editoriais em todas as redes sociais. Se você olhar lá e falar assim, esse aqui parece um fake, nunca vi ela postando nada, sou eu segurando o user para um dia que ela bombar eu estar lá. Mas eu sou a Thay Editoriais em todas as redes. Me sigam lá, live todo final de semana. Estamos num momento de férias, mas estou liberando conteúdo nas outras redes enquanto isso. E simbora. É isso, gente. Uma salva de palmas aqui para as meninas!